vamos à nossa aula sobre a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, no qual a, b, c pertence aos números reais com a diferente de zero. Então, você pode pensar o seguinte, o que caracteriza uma equação do segundo grau? É justamente o maior grau do expoente x aqui, pessoal, que no caso é o 2, por isso é uma equação do segundo grau. Lá na equação do primeiro grau, o maior expoente era 1, por isso que era a equação do primeiro grau. E assim a ideia para a equação do terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Percebam que A, B e C são números reais, números pertencentes aos reais, certo? E a restrição muito importante é que o A tem que ser diferente de zero. Aí você pode perguntar, professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque perceba o seguinte, se o A for zero, vai ficar 0 vezes x², por exemplo, mais bx mais c igual a zero. Então, tudo isso aqui vai ser zero. E a gente não vai ter uma equação do segundo grau, vai ter uma equação do primeiro grau. Então, a gente tem essa restrição aí. Tranquilo? Vamos para alguns exemplos aqui, pessoal. Importante o seguinte, saber identificar quem são os coeficientes A, B e C. Porque a gente, quando for resolver uma equação do segundo grau, nós iremos ver que é muito importante saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quem é o termo A? O A é o que multiplica x². Então, nesse caso aqui é igual a 2. O B é o número que multiplica somente o x, que nesse caso aqui é 4. E o C é o termo independente que a gente chama, que ele não está relacionado assim com o x. Então, vai ser aqui, menos 6. Tranquilo, pessoal? Mais alguns exemplos aqui, Mais uma equação do segundo grau, o maior grau do expoente aqui é 2. Então, vamos lá. Qual é o coeficiente de A? Lembra, o A é o que está multiplicando x. Como a gente não tem nada aqui, pessoal, nós podemos considerar como 1. Por quê? 1 multiplicado por x² é igual a x². Então, aqui vai ser o A igual a 1. Lembra, o B é o que multiplica o x, né? Então, no nosso caso aqui, o B é 1 sobre 2. Deixa eu só colocar a caneta. O B é 1 sobre 2. E o C? Percebeu que nesse caso a gente não encontrou o C aqui. Não tem o C, só tem o A e B. É por quê? Porque o C ele é igual a zero, certo? Ele não aparece aqui, então é a equação do segundo grau que o C não aparece. A gente vai já caracterizar essa equação. Outro exemplo aqui, 3x² menos 9 igual a zero. Perceba, pessoal, que agora a gente está faltando um termo também. Vamos descobrir quem é. Quem é o A? Lembra, o A é o que multiplica o x². Então, o A aqui é o 3. Aí você pode perguntar, professor, cadê o termo que multiplica o x? Não tem, pessoal. Então, é porque o B ele é igual a zero. Porque eu não tenho aqui o termo que multiplica x. Então, é porque o B é igual a zero. Não existe o B. E o C, que é o termo independente, aqui é menos 9. E a gente, pessoal, tem algumas características importantes, que é o seguinte. Quando uma equação é dessa forma, a gente vai chamar ela de equação completa, onde o A, o B e C são diferentes de zero. E quando acontecer do B ou do C ser igual a zero, certo? Porque o A não pode ser igual a zero, a gente viu no slide anterior. Isso aqui nós iremos ter equações do segundo grau incompletas, quando o C ou B for igual a zero. E quando a gente tiver todos diferentes de zero, a gente vai ter uma equação do segundo grau completa. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Raiz, solução de uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau possui no máximo duas raízes. Essas raízes podem ser determinadas através da seguinte forma, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, que não foi Bhaskara que criou essa forma, né? A gente pode chamar também de uma forma de resolução de equações de segundo grau, mas didaticamente é muito conhecida como uma forma de Bhaskara, então a gente considera aqui. Que essa formulinha aqui, pessoal, x igual a menos b, lembra, o b, o a, são os coeficientes lá da nossa equação do segundo grau. Então vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Como eu tenho mais ou menos aqui, perceba que essas vão ser as minhas duas soluções. Uma quando é mais e a outra quando é menos. A fórmula aqui é a mesma, só que aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos.
Tranquilo? E quem é o delta, professor? Esse delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ó, perceba aqui, todos esses coeficientes que estão aparecendo aqui, ó, a, b, b aqui novamente, e o a e c, são os coeficientes da equação do segundo grau, que a gente acabou de mostrar para vocês, tá bom? Como identificar. Vamos agora, pessoal, fazer um exemplo e resolver essa aqui, encontrar as raízes, certo? Solucionar a nossa equação usando a ideia da fórmula de Bhaskara, né? Vou relembrar aqui, ó, fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí vamos lá. Quem é o nosso a aqui, gente? Lembra, o a é o que multiplica o x ao quadrado. Então, meu a é igual a 2, ó, nesse caso. Quem é o meu b? Meu b é igual a 4, né? Que é o que multiplica o meu x. E o c, que é o termo independente, é menos 6. Tranquilo? Então, vamos lá. De início, vamos substituir aqui para encontrar o delta. O delta vai ser b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? É 4, né? Então, vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 6. Então, a gente vai ter delta igual a 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 2 vai dar 8, que multiplica, ó, menos 6. Aqui vai ficar menos com menos, que vai dar mais. Vai ficar 16 mais 8 vezes 6, 48. 16 mais 48, 64. Ó, o delta deu um quadrado perfeito. Isso é show de bola porque a gente já sabe a raiz dele. Vamos para cá agora. Então, o x vai ser o quê? Ó? Menos b. Quem é b? É 4, né? Então, vai ser menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 64. Dividido por 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, pessoal. Ó. Vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de 64 é 8. Dividido por 4. Perceba que a gente tem um mais ou menos aqui. E vai ser justamente as nossas duas soluções. Ó. Vou chamar de x1. Aqui tem mais. Vai ficar menos 4 mais 8 dividido por 4. E a x2 aqui tem menos. Menos 4 menos 8 dividido por 4. Menos 4 mais 8 vai dar 4 positivo. Dividido por 4 vai dar 1. E aqui, ó, menos 4 menos 8 vai dar menos 12, dividido por 4, vai dar igual a 12 dividido por 4 dá 3, repete o sinal de menos, vai ficar menos 3. Então, as soluções, pessoal, da nossa equação do segundo grau é x igual a 1 e x igual a menos 3. E o que é uma solução, pessoal? Resolver uma equação é o seguinte, são esses valores que satisfazem a nossa igualdade aqui. Ou seja, quando eu substituo x por 1 ou x por menos 3, essa equação aqui, ó, essa expressão vai dar igual a zero, tá ok? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vai ficar 2 vezes. Quem é x ao quadrado? Vamos pegar 1. 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 6. Vamos conferir se realmente dá igual a zero, se é a solução mesmo. 1 ao quadrado é 1, né? Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 4 menos 6. 2 mais 4 dá 6, menos 6, 0. Show de bola. 1 é solução sim, a gente está conferindo. E confiram aí também agora o menos 3. Substitua menos 3 aqui, pessoal, e veja se esse valor de x satisfaz a nossa equação. Tranquilo? Vamos seguir aqui, ó. Alguns exemplos também, pessoal. Só lembrando uma coisa, ó. Essa equação aqui, ó, é uma equação do segundo grau completa, porque o A, o B e o C são diferentes de zero. Agora a gente vai ver, ó, alguns exemplos de equações incompletas, equações do segundo grau incompletas. E como solucionar elas? Primeiro caso, ó, o B igual a zero. Quando a gente tem o B igual a zero, ó, que é esse caso aqui, ó. Perceba que o A é igual a 1, porque não aparece valor multiplicando o x ao quadrado aqui. E o C é igual a menos 9. Como a gente pode solucionar equações desse tipo? Não precisa usar Bhaskara, pessoal. A gente consegue resolver isolando o x. Como, professor? Seguinte, ó, vou pegar esse 9, que está negativo, passar para o outro lado positivo, ó, vai ficar x ao quadrado igual a 9.
E agora a gente pode extrair a raiz dos dois lados. Ou aquela ideia do expoente passa para o resultado com operação inversa, que é a raiz, certo? Só que não esquece de que vai ser mais ou menos raiz de 9. Então a gente pode usar essa ideia, vai ficar x igual, mais ou menos raiz de 9. Então x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, solução aqui, x igual a menos 3 e x igual a 3. Perceba que foi bem mais rápido do que aplicar a Bhaskara. Mas se você aplicar a Bhaskara, vai dar certo também. Você vai encontrar as soluções. Beleza? O segundo caso aqui, gente, C igual a 0. Perceba que a gente tem o nosso A e o nosso B. Qual é o nosso A aqui? Como eu tenho um sinal de menos, gente, então é mesmo que C, A igual a menos 1. E nesse caso aqui, o B é igual a 3. E o C, não tem o C, então o C é igual a 0. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente pode usar a seguinte ideia. Uma coisa que a gente aprendeu lá na nossa aula de fatoração. Perceba que o x está aqui e tem um x aqui também. Então, posso colocar o x em evidência. De modo que o x fique em evidência aqui. X que multiplica menos x. Porque quando eu multiplico o x por menos x, vai dar menos x ao quadrado. Mais 3. Coloquei o x aqui em evidência nessas duas somas aqui. Igual a 0. Aí, pessoal, eu lembro uma coisa a vocês. Quando eu tenho uma multiplicação, por exemplo, a vezes b igual a 0, ou o A é igual a 0 ou o B é igual a 0. Para o produto ser igual a 0. Então, a gente conclui com o quê? Dessa equação, então, ou o x tem que ser igual a 0 ou menos x mais 3 tem que ser igual a 0. E para menos x mais 3 ser igual a 0, a gente pode fazer o seguinte. Vamos isolar x. O menos x que está aqui, vou passar para esse lado positivo. Vai ficar 3 igual a x. Então, encontramos aqui, x igual a 3 e x igual a 0 são as soluções aqui dessa equação. Perceba que nas duas são equações incompletas, a gente não precisou usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? E se quiserem conferir, confiram as soluções, substituam aqui, vê se dá certo, substituam aqui também para ver se dá certo. Tranquilo? Vamos seguir aqui, gente. Vamos falar um pouco agora sobre o delta, chamado também de discriminante. O delta, pessoal, nada mais é do que o b ao quadrado menos 4ac, que são aqueles coeficientes da equação do segundo grau. E o delta ele pode aparecer de três formas, certo? Primeira, o delta ser positivo. Se o delta é positivo, a equação possui duas raízes reais e diferentes. Se o delta ele for igual a 0, a equação possui duas raízes reais e iguais, ou seja, somente uma raiz, se a gente for imaginar. E se o delta for menor do que 0, a equação não possui raízes reais, certo? Vai possuir raízes imaginárias, que envolvem os números complexos, mas raízes reais não. Vou explicar um pouco mais isso. Imagine o nosso x aqui, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, a gente pode pensar o seguinte, quando o delta for positivo, isso tudo aqui, vai ser positivo e a raiz de delta vai existir, vai ser positiva. E as duas raízes vão ser justamente x1, que dá igual a menos b mais raiz de x dividido por 2a, e x2, que é igual a menos b menos raiz de delta, desculpa aqui, gente, raiz de delta sobre 2a. As duas raízes vão ser justamente por causa disso. Vai ter um que você vai colocar o mais e outro o menos. Tranquilo? Quando o delta for positivo. Aí a gente tem outro exemplo. Deixa eu só apagar aqui rapidinho essa parte. Escrever um pouco mais abaixo aqui para vocês. Vai ficar x2, né? Só repetindo. Menos b é menos raiz de delta dividido por 2a. Aí vamos pegar agora, quando o delta for igual a 0. Quando o delta for igual a 0, perceba que raiz de delta vai ser 0, gente. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, menos b. Esse mais ou menos não vai influenciar, porque mais 0 e menos 0 vai dar a mesma coisa, dividido por 2a. Então, quando o delta for igual a 0, essa aqui vai ser a nossa equação de Bhaskara. A gente pode reduzir ela dessa forma. Vão existir duas raízes, né? Só que as duas vão ser iguais.
e vai ser o quê? Menos b sobre 2a. E no caso em que o delta ele for menor do que zero, ou seja, negativo, imagine o seguinte, a gente não tem os números reais raiz quadrada de um número negativo. Então, isso aqui não vai existir, gente, porque não é definido nos números reais. Porém, nos números complexos já se define, só que é uma coisa para outra videoaula. Beleza? Tranquilo? E uma relação importante, muito conhecida na equação do segundo grau, as duas formas de resolver equações de segundo grau mais conhecidas são a de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, e a relação de Girard, ou conhecida como a ideia de soma e produto. A equação do segundo grau possui duas importantes relações entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes a, b e c. Essas relações são conhecidas como soma e produto ou também relações de Girard. Então, vai ser o seguinte, a soma. O que é x1 e x2? São as raízes. Então, vai ser o quê? x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre 2a. E o produto x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Aí você pode pensar, professor, isso aqui vai ajudar como a gente resolver uma equação do segundo grau? Vou explicar para vocês agora. Vamos pegar esse exemplo aqui, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Então vamos lá, vamos identificar quem é o a. Como eu não tenho nenhum número aqui, é positivo, o a é igual a 1. Aqui, o b é igual a 3 e o c, que é o termo independente, menos 10. Então vamos lá, não sei quem são as raízes, só que eu sei essas relações. Vou tentar encontrar a solução dessa equação do segundo grau utilizando essa ideia. x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre 2a. Menos, quem é b? 3, né? Dividido por a, que é 1. Então, vai ficar menos 3. E, x1 vezes x2 vai dar igual a c sobre a. Quem é c? Menos 10, né? Então, vai ficar menos 10 sobre 1, que vai dar menos 10. Aí, você pode pensar, quais são os números? Vamos tentar imaginar que a soma deles dá igual a menos 3 e o produto dá igual a menos 10. A gente pode pensar o seguinte, menos 5 mais 2 dá igual a menos 3. E menos 5 vezes 2 vai dar igual a menos 10. Então, daqui a gente mata que a x1 pode ser x1 é igual a menos 5. E x2 é igual a 2. Então, a solução aqui vai ser x1 igual a menos 5 e x2 igual a 2. Nem sempre vai ser fácil identificar como a gente fez aqui, pessoal. Algumas vezes vocês vão ter que usar alguns artifícios para encontrar quem é x1 e quem é x2, tá bom? Eu indico que vocês tentem resolver as equações usando Bhaskara ou usando soma e produto, a que você tiver mais facilidade. Dependendo dos coeficientes, soma e produto pode ser um pouco difícil, mas dá para resolver também. Tranquilo, pessoal? O objetivo da nossa aula de hoje era esse, falar um pouco sobre a equação do segundo grau, trazer aqui esses dois métodos de resolver uma equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.